Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a primeira aula sobre séries temporais multivariáveis, tá? Até então a gente passou boa parte do curso só falando de análise de séries temporais univariadas, ou seja, eu via o comportamento de uma única série temporal, tá? E agora a gente vai ver os modelos que a gente tem mais de uma série temporal e estimando tudo conjuntamente. Então, bom, na análise univariada, o objetivo era basicamente a gente entender o processo gerador da série, a dependência dinâmica de uma série, com relação aos seus valores passados. Tá? Então a gente utilizava os valores passados para entender o comportamento da série e fazer as previsões para o futuro. Era basicamente a ideia de que deixem os dados falarem por si mesmos. Os modelos são ateóricos, não tem uma teoria por trás, e é assim que funciona. Contudo, existem variáveis que são definidas dentro de um sistema, e é um erro modelar esses processos de maneira puramente autorregressiva, ou não controlando a dinâmica intertemporal. Então, PIB, consumo, investimento, gasto do governo, essas coisas acabam tudo sendo definido simultaneamente. O investimento, o gasto do governo vai depender do crescimento do PIB. Se o PIB não cresce, aí como é que o governo pode ter condições de gastar mais? Os investimentos, eles também têm uma relação forte com o PIB. O consumo também tem uma forte relação com os investimentos ou com o gasto do governo. Então, essas coisas são definidas de forma simultânea. Então não dá para você, às vezes, não é tão interessante você tentar explicar o comportamento do consumo só em função do consumo passado. Porque tem outras forças que estão afetando o consumo, certo? Essas questões, basicamente pertinentes no dia a dia, são tratadas dentro da análise multivariável de séries temporais. Tá? Ela tem os objetivos de ver as relações dinâmicas entre as variáveis e melhorar as previsões sobre umas variáveis específicas. Se a gente consegue explicar melhor a variável, não se baseando apenas no passado dela, mas nas relações que ela tem com outras, então a gente vai conseguir melhorar as previsões. Tá? Então considere ZT, Z1T, Z2T, até ZKT, um vetor de dimensão K que contém séries temporais observadas em um período de tempo comum. Então, Z1T pode ser o PIB trimestral, Z2T a taxa de desemprego trimestral, e assim sucessivamente. Então, a gente estudando Z1T e Z2T conjuntamente, a gente pode verificar se existe dependência contemporânea, ou atual, e passada entre essas duas variáveis, certo? Pode-se verificar o quanto um choque no PIB, por exemplo, afeta a taxa de desemprego, e quanto tempo isso pode durar, ou a gente pode estar interessado na relação entre os desembolsos do BNDES e a taxa de investimento da economia brasileira. Será que o BNDES desembolsando mais, isso vai aumentar o investimento no país? Certo? Então a gente tem situações que a gente está considerando as relações dinâmicas entre séries. Tá? E por isso que é multivariado, porque é mais de uma série. Aqui tem os dois gráficos. O desembolso do BNDES ao longo do tempo, e a gente tem a formação bruta de capital fixo, como é que ela varia ao longo do tempo. Certo? Então será que os desembolsos do BNDES também tiveram efeito, tem efeito para explicar a formação bruta de capital fixo? Se a gente estivesse trabalhando com séries univariadas, então a gente tentaria explicar o comportamento da formação bruta de capital fixo só pelas suas relações passadas, e a contemporânea. Mas aqui, quando a gente está trabalhando com mais de uma série, então a gente vai ver isso e vai agregar
qual que é o efeito das relações anteriores e contemporâneas dos desembolsos do BNDES na formação bruta de capital fixo. Certo? Bom, a correlação entre as duas variáveis é bastante elevada, então certamente que os desembolsos do BNDES têm efeito sobre a formação bruta do capital fixo. Pode ajudar a melhorar o entendimento e as previsões, com certeza. Muito bem. Então, o que a gente está querendo colocar é que a gente vai entender a formação bruta de capital fixo como função do que aconteceu anteriormente, das relações anteriores da formação bruta de capital fixo, né? E a gente vai inserir o efeito do BNDES também. Então, essa é daí que mostra a equação 1. Formação bruta de capital fixo sendo função dos seus efeitos passados e dos passados do BNDES. Tá? Pode colocar também a correlação contemporânea do BNDES. Então, a gente teria formação bruta de capital fixo no instante t, em função da formação bruta de capital fixo no instante t menos 1, informação do BNDES no instante t e informação em função do BNDES em t menos 1. Né? Então, esse é o que vai definir se é um VAR ou se é um VAR estrutural. Tá? Muito bem. Esse modelo que vocês estão observando aí é o que a gente chama de um modelo vetorial autorregressivo. Né? Vocês estavam acostumando só com AR. Mas agora a gente está com um vetor, né? Porque a gente tem duas variáveis. Então, a gente está trabalhando com um VAR. VAR 1. Tá? Ou de primeira ordem. Por quê? Porque as variáveis explicativas do meu modelo, elas têm todas uma defasagem. Se eu tivesse formação bruta de capital fixo, T-2, BNDES T-2, eu teria um VAR de segunda ordem, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse VAR 1 vai descrever essa evolução dinâmica da relação ou da interação entre a formação bruta e o BNDES. Veja que é tudo dinâmico, né? A gente também está vendo o efeito da formação bruta do capital fixo dentro dos desembolsos, qual que é o efeito dele nos desembolsos do BNDES. E os desembolsos do BNDES hoje em função dos desembolsos do BNDES no instante anterior, tá? no passado. Então está tudo sendo estimado aí conjuntamente. Tá? Então, o modelo VAR foi desenvolvido pelo Sims, né, no artigo que ele publicou em 1980, né? E ele se propunha a tratar todas as variáveis do sistema simetricamente, sem fazer uma hipótese sobre a estrutura de correlação entre elas. Uma vez estimado esse modelo, pode-se perguntar se existe causalidade na relação, é a última parte aqui da nossa aula de hoje, de teste de causalidade, né? Ou seja, a gente quer saber se os desembolsos do BNDES ajudam a explicar a formação bruta de capital fixo ou se é a formação bruta de capital fixo que ajuda a explicar os desembolsos do BNDES. Tá? Então, se as duas coisas acontecerem, é uma causalidade bidirecional, e só uma das coisas acontecendo, então a gente tem só uma causalidade unidirecional. Tá? Então, para definir o modelo VAR, a gente pode apresentar essa especificação bivariada, né, que é a forma mais simples possível. A gente está com duas variáveis. A ideia é que não sabemos se existe causalidade mútua, não se parte de um modelo em que as inovações contemporâneas de um processo afetam o outro processo. Então eu tenho aqui yt em função de yt menos 2, no instante t, é a inovação contemporânea, em função de y1 t menos 1 e em função do yt t menos 1. Tá? Então eu tenho a inovação contemporânea e eu tenho as passadas. O y2t em função da inovação contemporânea y1t e em função do y2t-1 e y1t-1. Então eu tenho as correlações contemporâneas e passadas afetando o hoje. Né? Então é isso. No sistema acima, os termos yt e y2t, que estão aqui no modelo como variáveis explicativas, eles vão representar a dinâmica contemporânea, tá? Relaxando a hipótese de restrição de feedback. O modelo acima está denominado modelo estrutural, esse daí que a gente chama de um VAR estrutural, tá?
porque a gente tem o termo contemporâneo. Quando não tem o termo contemporâneo, como no caso do slide anterior, não tem o termo contemporâneo, aqui não tem o BNDSP, e aqui embaixo não tem o FBCFT, então esse daqui é um var normal, e esse daqui é um var estrutural. Tá? Bom, para colocar o var na forma reduzida, que a gente chama de forma reduzida, a gente vai escrever o modelo numa forma matricial. Então ali a gente vai passar as restrições contemporâneas do lado esquerdo da igualdade, né? E aí tanto do y1 quanto do y2. E aí então a gente vai obter as matrizes e os vetores, tá? Então ali eu vou ficar com primeiro uma matriz 2 por 2, 1, delta 2, delta minúsculo 2, delta minúsculo 1, 1. Aí eu vou ter y1, y2t. Aí eu vou ter o alfa1 e o alfa2, né? Que são os interceptos do modelo. Os betas que vão ser estimados, beta1, beta2, beta2 e beta1, né? Aí eu vou ter o y1 e o y2 t-1 e eu vou ter o e1 e o e2, certo? Muito bem. Só uma consideraçãozinha aqui, porque por mais que tenha aqui beta1, beta2, beta2 e beta1, mas esses betas não são iguais, certo? O beta1 da equação de y1t mais delta 2 y menos 2, o beta1 não é igual ao beta1 da equação de baixo. Tá? Para deixar isso daí bem claro que os betas vão ser diferentes. Certo? E aí isso daí pode ser simplificado dessa forma. Vou chamar essa primeira parte aqui vou chamar de um A maiúsculo, né? YT. Isso aqui y2t eu vou chamar do vetor yt. Aí aqui eu vou ter o vetor alfa. E aí eu vou ter aqui a matriz beta, né? Beta vezes o yt menos 1 mais o yt. Tá? Isso aqui tudo entendam como se fossem vetores e matrizes. Tá? Se a equação acima for multiplicada pela inversa da matriz A, né? A inversa de 1, delta 2, delta 1 e 1 é 1 sobre 1 menos delta 1, delta 2, que multiplica que multiplica a matriz 1 menos delta 1 menos delta 2, 1. Tá? Então aí eu vou obter o yt igual a alfa, beta, a matriz B, yt menos 1 mais et. Tá? Essa daí é o que a gente chama da forma reduzida, em que o A ele vai ser A menos 1 alfa, o B ele vai ser A menos 1 B asterisco, e o ET vai ser A menos 1 ET. Tá? Aqui tem um alfa, mas eu deveria ter colocado aqui esse alfa aqui, ó, pelo 1A. Tá? Tem um errinho aqui, ó. Vou ajustar. Certo? Muito bem. Só um minutinho para mim fazer isso daí. Pessoal, então voltando aqui, que eu dei esse ajustado, né? Tinha um errinho. Então, de onde se obtém yt igual a A, o A igual a A menos, A menos 1, o inverso da matriz A, alfa, o B é A menos 1 B asterisco, e o ET é o inverso de A yt, certo? Então, essa daí é a forma reduzida no modelo VAR. Então, no modelo VAR, todas as variáveis são consideradas endógenas e determinadas de forma dinâmica pelos seus valores defasados, no VAR normal, tá? Só vejam que lembre que tem o VAR e tem o VAR estrutural, tá? Se for só pelos seus valores defasados, é VAR. Se além dos valores defasados tiver as relações dinâmicas, contemporâneas, então é um VAR estrutural. Então aqui eu estou falando do modelo VAR, ou seja, a dinâmica só dos valores defasados.
Então, se tem uma equação para cada variável em função dos seus valores defasados e dos defasados das outras variáveis. Importante entender que o VAR vai ter duas dimensões. Primeiro, quantas variáveis tem, né? E outra vai ser quantas defasagens a gente vai definir, certo? Porque se você tiver 4 variáveis, então você vai ter 4 equações. E se você tiver duas defasagens, então você vai ter para cada equação, você vai ter uma variável dependente, 4 variáveis explicativas, e para cada uma dessas daí, você vai ter as duas defasagens, certo? Então vai ficando um modelo grande, quanto mais variáveis e quanto mais defasagens for definidas, tá? Mas cada uma dessas equações a gente pode estimar por mínimos quadrados ordinários individualmente. O software ele estima já dá o output de tudo conjuntamente. O modelo VAR é importante, é que ele precisa ser estável. Tá? A estabilidade do VAR vai ser definida pelas suas raízes características. Se o VAR não for estável, não tem sentido de ele ser realizado. Então, não basta só estimar o modelo VAR. Além de estimar, precisa ver se ele é estável. Tá? Então, como é que faz isso daí? A estabilidade do VAR, a gente vai ver as raízes características. Então, tem aí o YT. Aqui a gente já fez aquele processo de utilizar o operador de legs, né? Então, a gente já passou aqui tudo para o lado esquerdo da igualdade, já colocou em função de B, né? E aí, então, esse é o polinômio característico. I mais B2 mais B ao quadrado até o BK. Esse polinômio ele vai ter as suas raízes, né? E aí a gente vai ver se esse processo é ou não estacionário. A condição necessária e suficiente para a estabilidade do VAR é que todas as raízes características estejam fora do círculo unitário. Ou seja, para o VAR ser estável, eu não posso ter raiz unitária. Certo? Essa aqui é a forma. Então, inclusive vai ter alguns softwares, acho que o R também, mas eu lembro bem dos outros softwares que eles faziam um gráficozinho, eles colocavam lá o círculo unitário e plotavam os pontos para a gente observar se esse VAR era ou não era estável. Tá? Estacionalidade e estabilidade são duas propriedades que têm muita correlação, fortemente relacionadas. Né? Então vocês estão vendo que para o VAR ser estável, ele não vai poder apresentar raiz unitária, certo? Então no caso de modelo VAR, essa relação se dá pelo fato de que eles são estáveis, os VAR estáveis são sempre estacionários. A negativa dessa informação não é verdadeira. Tá? Contudo, processos instáveis não têm interesse econômico. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte: a gente vai ter as séries. Se as minhas séries forem todas estacionárias, eu vou estimar um modelo VAR. Tá? Se eu tiver séries que não estacionárias, eu não posso estimar um modelo VAR, mesmo que eu faça a primeira diferença. Tá? Se forem todos se todas as séries elas forem estacionárias, por exemplo, na primeira diferença, aí existe uma possibilidade de estimar um VAR em diferenças. Mas aí vai depender se essas séries são ou não cointegradas, e aí é uma questão que a gente vai observar um pouco mais na frente. Tá? Por enquanto, a gente vai considerar essa questão de que a gente vai observar se as séries são estacionárias, e se todas forem estacionárias, em nível, a gente vai estimar um modelo VAR em nível. Tá bom? Então, considere o exemplo abaixo. Né? Então, eu tenho aí, já na forma de matrizes, né? Vetores e matrizes, as estimativas de um VAR. Né? Então, eu tenho y1 é igual a 0,5 mais 0,7 y1 mais 0,4 y2 t menos 1, né? Mais y1t. E eu tenho y2t igual a 1 mais
0,2y_t-1 mais 0,3y2 t-1 mais y2t. Então, esse processo, né, esse ele está simulado na figura abaixo. Tá? Então, essas duas equações aqui, ó, eu consigo simular elas, colocar no gráfico abaixo. Tá? Então, vocês podem ver que esses processos têm uma dinâmica comum. Ó, a linha vermelha e a linha preta estão praticamente ali uma em cima da outra, certo? Então, isso daí é um processo que a gente considera como estável. Estável. Tá? Então, var que a gente pode trabalhar. Se eu fizer uma alteração e trocar aqui os valores 0,7, 0,4, 0,2, 0,3 e inserir aqui 1001, então eu vou ter agora raízes unitárias, certo? Tem duas raízes unitárias aqui. E aí, esse mesmo processo, ele fica dessa outra forma. Tá vendo? Então, conforme vai crescendo ali, ao longo do tempo, então você vai ver que as séries elas começaram próximas e depois elas foram se separando. Tá? Então, esses processos eles não têm uma dinâmica comum, porque eles tendem a se descolar. Esse é um processo instável, que, do ponto de vista econômico, a gente não tem interesse nesse tipo de processo. Tá? E entender esse tipo de processo. Certo? Bom, então a gente viu que um var, para a gente entender um var, a gente precisa do número de variáveis e a gente precisa da quantidade de defasagens. Né? Então tem essas duas vetores de análise, de entendimento. Então, bom, já com os nossos dados, a gente então precisa saber qual que é a defasagem do var. E aí, para isso, se faz através dos critérios de informação, tá? Aí como se calcula os valores dos critérios de informação de Akaike, Hanna-Quinn, Schwartz, né? Então, todos esses critérios de informação eles estão implementados em todos os softwares. Né? No caso do R, está dentro do pacote vars, tem a opção var select, que é justamente para encontrar qual que é o tamanho da defasagem do var com base nos critérios de informação. Aqui um output para vocês terem uma ideia. Aqui a gente colocou um lag máximo igual a 6, porque o interessante é que modelos não sejam relativamente parcimoniosos, né? E aí então ele coloca aqui ó, os 6 lags, né? E aí ele vai colocando as informações dos critérios, tá vendo? IC, HQ, SC, FPR, né? Erro de previsão. E aí então a gente precisa identificar, lembrando que sempre o critério que vai ser escolhido, o lag que vai ser escolhido é aquele que tiver o menor valor de critério. O interessante é que a parte de cima do output, ele já diz, ó, pelo critério de Akaike que foi escolhido uma defasagem, Hanna-Quinn também, e assim vai. Aqui no caso, os 4 critérios entenderam que era mais interessante uma defasagem, tá? Mas nem sempre isso acontece. E aí, então, se tem diferença entre eles, eu vejo se tem mais de a mesma quantidade de defasagens foi definida por mais de um critério. Então, por exemplo, 2 defasagens tivessem sido escolhidas por 2 critérios, e aí tivesse um outro critério que tivesse escolhido 1 e o outro tivesse escolhido 3. Então, com mais critérios escolher 2, eu ia pegar o 2. Tá? E se cada um desses aí escolher um lag diferente, aí eu vou optar sempre por o menor, porque eu parto do princípio da parcimônia, certo? Então, se ele tivesse escolhido, tivesse sido 4, 3, 2 e 1, a Akaike preferiu 4, Hanna-Quinn 3, Schwartz 2 e o Previsão tivesse escolhido 1, eu vou pegar o 1 que é o menor. Tá? Muito bem.
Então a melhor defasagem é dada pelo menor valor do critério. Isso é tudo que a gente precisa para estimar um modelo VAR, que é a quantidade de variáveis, que a gente já sabe, e o valor do lag. E aí então a gente faz essas escolhas. Foi o modelo 1 que foi escolhido, né? E aí então a gente faz assim, ó, modelo 1. Aí a gente vai estimar um VAR, tem que colocar os dados, uma defasagem, né? E aí ele vai me dar os valores dos coeficientes estimados. Tá? Para a primeira e para a segunda equação, porque eu tenho duas variáveis. Certo? Muito bem. Olha aqui ó, o que eu tinha falado lá. Ó. Y underline 1 com lag e Y underline 1 com lag, eles são, lá naquela explicação anterior, eu tinha chamado tudo isso de beta 1 e de beta 1. Né? Mas vejam que esses valores não são iguais, certo? É o beta 1 porque é o primeiro coeficiente de inclinação que eu estou estimando. Mas não significa que eles são valores iguais. Tá? O 0,38 não é igual ao 0,22, certo? Mas esse daqui é o segundo coeficiente de inclinação estimado, esse daqui é o segundo coeficiente de inclinação estimado, por isso que eu chamei os dois de beta 2. Tá? Só para não confundir. Depois que você estima um VAR, você precisa fazer os testes de autocorrelação, heterocedasticidade, ver a estabilidade. Né? Esse aqui é o comando para ver a estabilidade, está tudo diferente de 1. Aqui é a heterocedasticidade, então aqui que eu estou fazendo aqui, ó, não estou rejeitando a hipótese nula, então é homocedasticidade, aqui ó, não estou rejeitando a hipótese nula, então o modelo não tem problema de autocorrelação. Tá? Muito bem. E aí depois que se estima o VAR, ver os pós-estimations, se está tudo em conformidade com os pressupostos. Então a gente ainda pode usar o modelo VAR para ver as relações dinâmicas existentes em um conjunto previamente definido de variáveis. Tá? E aí então a gente pode ver a função impulso-resposta, né? Que é uma primeira análise que a gente faz posteriormente. A gente vai tentar ver o impacto, o efeito de um choque em uma variável, qual que é o efeito disso nas outras variáveis. Tá? Então a gente dá um choque e aí vê o comportamento do que aconteceria. A gente dá um choque numa variável e vê como ela impacta nas outras variáveis do modelo. É a função análise impulso de resposta. A ideia é verificar a resposta esperada na variável y tem mais s de uma mudança em uma unidade na variável j t. Tá? Muito bem. Bom, um pouquinho sobre a matemática que está envolvida ali. Considera as equações já vistas anteriormente. Aqui eu já estou com um modelo VAR estrutural. Tá? Veja lá, eu tenho y1 e y2t, né? Então, se elas forem reescritas na forma de matriz com o processo de médias móveis, então ela vai ser escrita dessa forma, né? Com o termo de erro dado por 1 sobre 1 menos delta 1, delta 2, que é o inverso, né, da matriz A, é epsilon1, epsilon2 tem menos 1, certo? Então, só uma informação. Aí a gente continua retrabalhando. y1t, y2t igual a y barra 1, y barra 2, mais o processo de médias móveis, né? Que a gente pode rearranjar ou reescrever dessa outra forma, tá? Onde cada φ e j, aqui ó, φ1, φ1,2, φ2,1 e φ2,2, vai ser então a função de impulso-resposta, tá? E a gente consegue então fazer um gráfico disso daí para entender como é que funciona. Tá? Então isso aí, não se preocupem muito com essa questão matemática, é mais para mostrar um pouquinho para vocês terem essa informação, porque o interessante vai ser os gráficos que eles vão fazer. Em modelos estáveis, a gente espera que as respostas a esses choques, né, que a gente chama de impulso, eles convirjam para zero em um tempo finito, tá bom? Então, eles vai ter um choque, mas depois ele volte para o estado estacionário. Tá?
Vale observar que esse φj, né, de momento zero, a resposta instantânea é chamada de multiplicador de choque. Tá? E aí o gráfico vai ser formado por uma sequência de valores no tempo, né, assumindo na última equação do slide anterior, que são esses aqui. Tá? Dessa maneira, a interpretação se inicia assumindo um choque de uma unidade na variável j, com a respectiva resposta na variável i, dado pelo comportamento do gráfico. Olha aqui os gráficos que acontecem. Então, eu vou dar um choque, né, em y1, e aí eu vou em y1, né, e aí eu vou ter a resposta no próprio y1, e eu vou ter a resposta no y2. Tá? Olha aí. Então ali eu vou ter a resposta do, olhando, a gente olha na horizontal, desculpa, na vertical, tá? Então a gente vai ter ali, ó, qual que é a resposta do choque em y1 dentro de y2 e qual vai ser a resposta do choque de y2 em y1 e y2, certo? Então você vê aqui no y2 aqui no gráfico mais à direita, ele tem inicialmente vai dar um efeito, né? E depois volta para o estado estacionário. Os outros não tem muito efeito, já rapidamente ele já volta para o estado próximo de zero, certo? E também tem a decomposição da variância, certo? Que é o quanto da variância de uma variável ele é explicado pelas demais, tá? Que é a função FVD do R, certo? A decomposição da variância. A função retorna o quanto da variação, né, percentual do erro de previsão é atribuída a cada variável para uma sequência de valores no tempo. A variância total dos erros de previsão vai ser decomposta em duas componentes, tá? Uma relacionada, no nosso caso aqui, né, a y1 e uma relacionada a y2, certo? Na prática, essa análise nos ajuda a verificar quais variáveis realmente são importantes quando a gente quer fazer as previsões. Então, a gente pode fazer isso daí assim em termos de gráfico, né? Quanto maior for a contribuição percentual de uma variável para a variação da outra, mais importante ela é para realizar boas previsões. Então, aqui eu vou ter qual que é o efeito de y1 para explicar o y1, que é muito, né? Pouco do y2 explica y1, que é o mais clarinho. E aqui no gráfico de baixo vocês vão ver que está dividido, né? O y2 no começo ele é um pouquinho mais importante do que o y1 para explicar o y2, mas depois já está praticamente igual. Tanto o y2 passado quanto o y1 ele é importante para explicar a variação do y2, certo? Eu gosto mais também de ficar um pouco mais claro quando eu vejo os valores, né? Então tá lá, em y1, os choques em y1 vão afetar muito mais, né, do que o y2, certo? Então você vê aí que você tem passado ali 7 defasagens, 92,8% da variância do y1 é explicada pelo próprio y1. E só 7,11% do y2 é explicado pelo y1. No caso mais abaixo, do choque do y2, então no começo, né, na primeira defasagem, 55,5% da variância é explicado pelo próprio y2, enquanto só 44,4% é explicado pelo y1. Mas isso se altera, né, de tal forma que com 7 defasagens depois, 55% da variância do y2 é explicado pelo y1 e 44,9% da variância do y2 vai ser explicado pelo próprio y2. Tá? E aí, então, a gente pode fazer os gráficos, né, das previsões. No R, duas maneiras para gerar previsões estão implantadas. Tem o Predict e tem o FunChart. Tá? A primeira retorna os pontos médios do intervalo de confiança, enquanto a segunda produz os intervalos como áreas sombreadas. Aqui está o resultado do FunChart.
Acho mais interessante de ver. Tem as previsões para Y1 e as previsões para Y2. A gente vai ver na aula prática melhor. Finalizando, tem o teste de causalidade de Granger, que é porque a gente precisa, então, queria saber, por exemplo, se é o desembolso do BNDES que causa a formação bruta de capital fixo ou se é a formação bruta de capital fixo que vai causar os desembolsos do BNDES. Então, esse termo causalidade de Granger, ele vai ver se tem uma relação entre essas duas variáveis, né, na análise multivariada temporal de séries temporais multivariadas. Tá? A gente vai querer ver se uma variável x ela vai ser dita que causa Granger ou tem causalidade no sentido de Granger, como falam assim, em y, se os valores de y e os valores passados de x forem úteis para prever x. Tá? Então, se isso acontecer, os valores passados de y e de x servirem para explicar x, então a variável x vai ser dita causa Granger de y. Tá? Testa-se uma variável endógena pode ser tratada como exógena, né? Outra situação. Tá? Para cada uma equação do VAR, ele vai calcular uma estatística de Q quadrado para ver a significância das variáveis endógenas defasadas na equação. A estimação do VAR deve ser feita antes do teste de causalidade de Granger, né? Uma vez que a análise está verificando a causalidade entre várias variáveis. Certo? A estimação do VAR, primeiro você faz o VAR e depois você faz o teste de causalidade. Tá? Testa-se a hipótese nula de que os coeficientes estimados da variável exógena defasada são conjuntamente iguais a zero. Não rejeitar essa possibilidade é equivalente a não rejeitar a hipótese de que a variável y não causa a Granger, no sentido de Granger, a variável x. Então, eu que na verdade tentando traduzir isso daí, então a gente vai ter as equações, né, estimadas conjuntamente no modelo VAR. O y tem em função do yt defasado e do xt defasado, o x tem em função do xt defasado e do yt defasado, né? E aí então a gente vai testar, por exemplo, para cada uma dessas equações, se esses alfas e se esses betas eles estão estatisticamente iguais a zero. Tá? Então, se tudo aqui for, na primeira, se todos os betas forem estatisticamente iguais a zero, então x não causa y no sentido de Granger. Tá? E se na equação de baixo é a mesma coisa. Tá? Se conjuntamente os betas forem iguais a zero, então o y não causa xt no sentido de Granger. E se o inverso for acontecer, se os betas forem estatisticamente diferentes de zero, então, nos dois casos, então significa que eu vou ter uma causalidade bidirecional. O x causa y e o y causa x no sentido de Granger. Certo? Muito bem. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai fazer a aula prática. Vamos lá.